Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão hoje? Como que está aí esse estudo agora aqui na carta, né, no livro de Efésios? Eu espero que vocês estejam aprendendo, que vocês estejam gostando e que estejam sendo edificadas através de mais uma carta paulina, que agora a igreja de Éfeso. Eu falei muito, troquei, fiz muito, como que fala, atos falhos no capítulo 1, falando Efésios quando eu tinha que falar Éfeso, falando Éfeso quando eu tinha que falar Efésios, mas é porque a palavra acaba misturando aqui na minha cabeça. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, não é que... é ato falho mesmo. Às vezes a gente quer falar uma coisa e acaba falando outra. Mas a igreja era na cidade de Éfeso. O povo era os efésios. Então, por isso, só para esclarecer, porque depois que eu vi, eu falei, nossa, aqui eu tinha que ter falado Éfeso, aqui eu tinha que ter falado Efésios, virou uma bagunça. Meninas, eu peço perdão porque eu tô muito gripada, eu até protelei para gravar esse vídeo para ver se eu melhorava, mas infelizmente não melhorei e não dava mais, eu tinha que gravar hoje. Então peço desculpas que eventualmente eu vou tossir, eu vou até tentar fazer um vídeo mais curto, porque tá um pouquinho difícil aqui pra mim. Apesar que esse capítulo é muito profundo, eu acho um dos capítulos mais lindos aqui da Bíblia, mas eu vou tentar fazer algo mais sucinto mesmo, mais curto, não aprofundar como eu gostaria de me aprofundar, exatamente porque minha voz não tá dando. Eu tô aqui no sacrifício vocal e mesmo de corpo, porque a gripe tá forte aqui. Mas vou ficar bem porque é isso mesmo, é uma gripezinha e logo passa, em nome de Jesus, amanhã eu estarei ótima. Mas bora aqui pra esse capítulo, porque... para não ficar falando muito e tirar as palavras de coisas realmente necessárias, né? Hoje nós estamos aqui no capítulo 3, a gente sai desse capítulo 2, que foi muito bem falado pela Paula, né? A gente viu ali a questão da unificação dos povos, né? Dos gentios e dos judeus como um único povo, o povo de Deus. Mas bora aqui pro capítulo 3. Nossa, eu já tô lá no 4. Eu leio, às vezes esqueço de voltar, de colocar os meus óculos. A gente já vê aqui no comecinho que Paulo vai dizer assim, ó. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, Paulo já começa falando que causa? A causa do evangelho dos gentios, né? Que ele foi o grande, como que eu falo? A pessoa que levou mesmo, né? O disseminador, essa palavra que eu queria falar. Ele foi o grande disseminador do evangelho entre os gentios. E por esta causa ele era prisioneiro, porque Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele está onde? Nós já falamos no vídeo de introdução. Ele está na prisão, provavelmente algemado, né, ali no cárcere mesmo. Então, por causa do evangelho que ele leva aos gentios, e vocês vão se lembrar, lá em Atos nós estudamos sobre isso, ele acaba sendo preso. Então, por isso, ele se considerava tanto prisioneiro fisicamente, como ele estava de fato aqui, como também prisioneiro do evangelho, porque era uma causa justa, nobre. Ele preferia 1000 vezes. Porque lembra que Paulo ele teve a chance, ele podia ter negado, ele podia ter feito corpo mole, ele podia não estar preso se ele quisesse. Não que ele queria ser preso, mas ele achava muito justo ser preso pelo nome de Cristo. Então, para ele era muito mais importante que ele cumprisse o propósito, né, os desígnios de Deus, do que simplesmente olhar para si mesmo e falar, não, eu prefiro ficar aqui de boa, deixa eu aqui quietinho, tá tudo bem. Não, então por essa causa, pelo amor de Cristo, pelo evangelho de Cristo, que ele leva até os gentios, ele termina preso, e preso literalmente. E ele fala que isso foi confiado a ele, né? Que ele foi dada essa missão. Por segunda revelação me foi dada conhecer o mistério. Que mistério era esse que Paulo está falando? Que mistério, que coisa é essa que ele está falando? Ele foi conhecedor do mistério de Deus. Bora aqui, vem comigo, vem comigo. Versículo 4. Pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Então ele está falando que ele tem um conhecimento desse mistério, né? Antigamente, né, nos povos anteriores, não lhes foram dados esse poder de conhecer esse mistério, ninguém sabia. Agora, através dos apóstolos, através dos profetas, esse mistério foi revelado. E que mistério é esse? Pergunta que não quer calar. Que mistério é esse? Bora para o versículo 6, que aqui no versículo 6 a gente tem a resposta. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele está falando aqui, meninas, que o mistério que foi revelado é exatamente o que a gente viu ali no capítulo 2, que os gentios, eles são co-herdeiros, co-participantes, juntamente com os judeus, da promessa do Evangelho. A promessa que foi feita lá atrás, né, muito tempo antes, começando ali em Abraão, a promessa de serem abençoados, de serem feitos filhos de Deus, os filhos da promessa. Essa promessa também ela se estende aos gentios. No caso, eu e você, gentias, a todos, né? Quantos os receberam, foram feitos filhos de Deus. Desculpa. Então, esse é o grande mistério. Hoje, os judeus, eles eram um povo da promessa, era o povo que foi chamado para expandir a luz de Cristo, mas juntamente com ele, Cristo também nos resgata os gentios e nós passamos a ser co-herdeiros e co-participantes. Então não é só um povo, o povo escolhido somos todos nós, aqueles que, no caso aqui no nosso grupo só de mulheres, aquelas que o recebe, né? Que aceita Jesus como Senhor e Salvador. E esse é o grande mistério. E nessa época aqui, principalmente os judeus, eles não aceitavam e o povo ainda tinha essa dificuldade de ter esse entendimento, porque era algo novo, era algo que estava sendo revelado havia pouco tempo e foi revelado através dos apóstolos, através dos profetas, homens de Deus. E isso só foi feito depois da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. No versículo 7 ele fala que eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então ele fala que ele foi constituído ministro, segundo a graça, né, o dom operante de Deus, o poder de Deus que foi dado a ele, não por mérito dele mesmo, porque Paulo o tempo todo ele fala isso, que ele não havia mérito nele, tanto querer quanto efetuar vem de Deus, e foi o poder operante de Cristo em Paulo que o capacitou para que ele fosse esse ministro que levasse esse evangelho, né, e que trazesse a luz sobre esse mistério que perdurava aí por milhares de anos. Aí aqui no versículo 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha, vocês vão se lembrar que em Atos a gente vê que Pedro vai ficar ali com a incumbência de levar o evangelho aos judeus, eles fazem essa divisão, lembra lá de Atos 15? E Paulo fica com a incumbência de levar o evangelho aos gentios. E aqui no versículo 8 ele fala a mim, o menor. Algumas bíblias diz o pequeno, outras diz o mínimo, mas menor, pequeno, mínimo tem todo, são três sinônimos, mas com o mesmo significado. E aí, por isso que a gente fala, lembra que eu acho que eu falei isso lá em Atos, que por que Paulo escolhe, talvez um dos motivos que ele escolhe usar o nome de Paulo, porque ele o nome de Paulo significa pequeno, menor, né? Paulo, ele se intitulava isso, talvez pelo significado do próprio nome, ou talvez porque ele foi o último dos apóstolos e ele se achava, Paulo era tão humilde, ele tinha tanto conhecimento de Deus, mas ainda assim ele se achava muito pequeno. Eu sou o menor de todos, eu sou o menorzinho. Mas a mim, mesmo sendo menor, me foi dada a incumbência de levar esse evangelho aos gentios. E meninas, concorda aqui comigo. E
que trabalho maravilhoso que ele fez. Tanto fez que hoje, né, 2000 anos depois, estamos nós sentadas aqui lendo essa carta aos Efésios, entendendo que por mais que ele se considerasse menor, como ele de fato era, ele foi grande. Grande em responder o seu chamado, grande em obediência, grande em fazer a vontade de Deus. E por isso, por essa grandeza de um homem tão pequeno, né? Acho que vocês estão entendendo aí os meus trocadilhos. Hoje eu e você temos esse acesso aqui. Então eu acho que às vezes, né, a gente já pensado nisso, às vezes a gente se acha tão pequeno, a gente se acha tão insignificante, mas coisas que nós fazemos, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa insignificância, quando é feito de acordo com a vontade de Deus, quando é feito debaixo da orientação de Deus, meninas, isso se torna grande e se torna muito grande. Às vezes nós não vamos ter a dimensão da grandeza dos nossos atos. Eu tenho certeza que Paulo, ele vai morrer pouco tempo depois. Paulo morre. Ele não tinha essa dimensão. Talvez ele esperasse, ele tinha fé, ele cresce que todo o meu trabalho vai ser difundido, vai crescer, mas eu tenho certeza que ele não tinha uma dimensão da totalidade de quanto isso impactou. Não só falando aqui especificamente, desculpa meninas, paciência aqui comigo, especificamente aqui de Efésios, mas de todo o seu trabalho, né, que olha, saiu, né, quebrou as barreiras da geografia e hoje estamos nós, eu e você, 2000 anos depois, estudando aqui essa carta de Efésios, de um homem que se considerava pequeno. Então, por mais, o que eu quero falar com isso? Por mais que nós achamos, e tem dias, né, meninas, tem dias que a gente fala, gente, eu não sou nada, eu não sei nada, eu não conheço nada, eu não sou ninguém, eu sou pequena. Mesmo nós, na nossa pequenez, nós temos coisas grandes a fazer. É só nos colocarmos diante desse Deus maravilhoso, porque tanto querer quanto efetuar vem dele, vem dele. Eu não sou ninguém, mas é ele que me capacita. Eu não sou ninguém, mas é ele que me chama. Eu não sou ninguém, mas é ele que vai à minha frente. Eu não sou ninguém, mas é o Espírito Santo dele que habita em mim, que faz com que as coisas que eu pouco sei cheguem, né? Então agora eu vou falar de mim especificamente, mas eu estou incluindo você. Chega ao meu próximo, chega ao outro, com as minhas atitudes, através do Espírito Santo dele, é que vai transformar, mesmo na minha pequenez. Então você aí que está aqui fazendo esse estudo comigo, talvez eu não sei da sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei como que você está se sentindo, mas eu quero te dizer que se você hoje fala, mas eu não sou nada, eu não tenho valor, você tem valor, porque para Deus não há impossível. E para Deus você é preciosa, e é na sua pequenez mesmo, é na sua dificuldade que ele quer usar. Olha aqui, gente, Paulo estava preso, algemado talvez, né? Eu não sei se ele estava algemado, mas por estar na cadeia, por estar no cárcere, a gente deduz que sim, mas ainda assim, olha o que ele escreve essa obra-prima, porque ele não se fiou na sua pequenez, ele não se fiou na sua dificuldade. Sim, ele estava preso e ele tinha um entendimento que ele era pequeno em Cristo, mas mesmo assim, Cristo pôde usar e hoje nós temos tudo isso aqui, temos acesso a isso. Da mesma forma, Deus pode usar as nossas vidas mediante a nossa pequenez, mediante a nossa incapacidade, porque é Ele que nos capacita. Mas bora que eu já saí aqui do capítulo, falei que queria fazer um vídeo pequeno para não usar todo o restinho de voz que eu tenho e acabo me empolgando. Mas bora aqui, vou pular agora aqui pro capítulo não, pro versículo 14 em diante, porque aqui no versículo, a partir do versículo 14, Paulo vai fazer uma oração. Paulo vai fazer uma oração, e essa oração, ela não foi... Ai, me perdoe. Deixa eu tomar uma aguinha para ver se dá uma ajudinha. Essa oração, ela é direcionada à igreja de Éfeso, aos Efésios, mas ela é também para mim e para você. E é uma oração muito ousada, uma oração muito profunda. E ele já começa aqui no versículo 14 dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória nos conceda que sejais fortalecidos
com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meu Deus, se você que é nova aqui nessa vida cristã leu isso e assim, leu simplesmente por ler, volta pelo menos, se não puder voltar no capítulo todo, volta pelo menos nessa oração de Paulo, leia novamente, até você que está mais tempo, né? Eu li algumas vezes aqui e eu acho isso muito profundo. Primeiro que ele começa a dizer que por essa causa ele se coloca de joelho. Uma coisa que a gente tem que entender que naquela época, os judeus, lembra que Paulo era judeu, né? Ali, ó, fariseu mesmo. Eles não oravam de joelhos, eles oravam de pé. E uma coisa que eu quero esclarecer, ratificar aqui, é que a Bíblia ela não faz nenhum sacramento que a gente tem que orar de pé, que a gente tem que orar de joelho, que a gente tem que orar deitado, que a gente tem que orar sentado. Não importa a forma com a qual oramos, o importante é orar. Então, às vezes, a gente está deitada mesmo, faça uma oração ali deitado. Eu gosto de orar de pé e andando, porque eu gosto de movimentar. Mas o orar de joelho significa um quebrantamento, é um prostrar diante de Deus. Então, tem vezes que a gente está orando que a gente acaba ajoelhando mesmo e se prostrando diante de Deus. E é isso que Paulo está fazendo. Paulo, provavelmente, por ser judeu, fariseu, né, conhecedor da lei, não só conhecedor, mas executor da lei, ele orava de pé, mas aqui ele diz, eu estou de joelho diante de Deus, orando. E orando para quê? Qual era o motivo da oração? Orando para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder mediante o Espírito no homem interior. Então, meninas, ele orava para que nós sejamos fortalecidas, né, mediante o poder da glória de Cristo no nosso homem interior, ou seja, no nosso íntimo, no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos sermos realmente, para que o Espírito Santo possa entrar, ele já entrou, mas habitar, fazer parte do nosso coração, que ele ainda continua dizendo aqui, diante do Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, vamos parar por aqui. Então o que ele queria? Que Cristo habitasse no nosso coração, né? No nosso homem interior, para que nós estejamos arraigadas, né? Alicerçadas. E habitasse como? Pela fé. Aí a palavra que ele usa aqui tem dois sentidos para habitar. Ele usa uma palavra grega, eu anotei, mas nem sei onde anotei. Ele usa uma palavra grega, tem duas palavras gregas para habitar. O habitar que é aquele tipo, eu tenho a minha casa, você vem me visitar, né? Algumas pessoas me visitam de quando em quando, eu fico muito feliz com isso. E essa pessoa, ela habita na minha casa por um tempo, por uma semana, um mês, um tempo, é temporário, não é permanente. Ela está aqui, mas ela não tem direito. Não vai trocar os meus móveis de lugar, não vai fazer mudanças na casa, não vai falar, não, mas isso aqui tá errado. Geralmente, quando eu, graças a Deus, tenho visitas muito boas, elas não me dão pitaco. Não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui tá errado. Porque ela é o quê? É uma visita passageira, ela é temporária, não é a casa dela, é uma casa provisória, era isso, uma casa provisória que ela está aqui habitando. Mesma coisa quando a gente vai para um hotel, né? A gente paga até uma diária, a gente usa aquilo ali, usa as facilidades do hotel, mas a gente não tem o poder para mudar nada, porque não é nosso. Mas a palavra que ele diz aqui de habitar é um habitar de ser dono, de permanecer ali. É como essa casa é minha. Então eu aqui na minha casa, se eu quiser mudar uma mesa de lugar, se eu quiser ali no meu quarto trocar todos os móveis de lugar, pintar uma parede, trocar cor, mudar as coisas aqui atrás, eu tenho esse poder, porque é minha casa, eu mando nela. E quando a gente manda, a gente faz as mudanças necessárias. E é isso que ele está falando, esse habitar aqui, que ele está querendo que Cristo
habite é que ele seja o Senhor, é que essa casa, que é o nosso homem interior, o nosso coração, realmente seja, Cristo seja o dono, que pertença a ele. Mas ele só vai realmente ser o dono se nós deixarmos, porque Jesus não é um Deus que ele invade, ele chega chutando a porta e entra, não. Ele pede permissão. Então a pergunta que não quer calar é: na sua casa, no seu homem interior, no seu coração, Cristo realmente é o dono? Você entregou para ele as chaves dessa casa, ele pode abrir, ele pode botar uma cor nova, ele pode trocar os móveis, ele pode fazer isso, ele pode arrumar o que está bagunçado, ele pode dizer: isso aqui não tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tá sujo, isso aqui tem que limpar. O que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Ele realmente é o dono? Ou ele só é uma visita que vem de quando em quando, te dá prazer, tem uma conversinha aqui, você até concorda com algumas coisas aqui e ali, mas ele realmente não é o Senhor, não é o dono dessa casa? Não sei, não sei. Pensa aí com seus botõezinhos, reflita, pense se a resposta for: não, ele é uma visita, que ele vem de quando em quando, mas ele não é o Senhor da minha vida, porque tudo que eu faço não depende dele. Tudo que eu faço não está 100% nas mãos dele. Aí é com você, se você quer realmente deixar que ele seja o Senhor, o dono dessa casa, que habite e que faça as mudanças que são necessárias. Mas bora continuar. Porque eu nem com voz ruim, nem com tosse, com gripe, eu consigo fazer um vídeo curto. Já desisti, meninas. Desisto porque não é da minha personalidade, não é mesmo. Aí ele continua, né? A fim de poder compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, né? Desse amor, dessa fé. E uma coisa que eu acho interessante, que ele fala bem aqui, ó, a fim de poder compreender com todos os santos. Nós não podemos fazer isso sozinhas, não dá. Eu confesso que eu saí da igreja há um tempo, eu fiquei anos fora porque eu achava que eu queria ainda continuar com Deus, mas eu não queria saber de igreja. Meninas, nós não podemos, nós necessitamos do corpo de Cristo. Se você é católica, você tem que participar. Eu sinto muito te trazer essa notícia. Se você é evangélica, você tem que se reunir com os santos. Os santos, nesse caso aqui, é o corpo de Cristo, é a igreja. E a igreja que eu estou falando não é física, né? Não é o prédio em si, mas nós necessitamos nos reunir, porque é umas com as outras. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui no Germinar é uma forma de reunir, é uma forma de nos encontrarmos, de nos conectarmos umas com as outras. E é muito bom, como eu tenho aprendido com vocês, como eu acho que vocês têm aprendido, né, comigo, com as minhas colaboradoras, nós necessitamos umas das outras, mas nós necessitamos estarmos conectadas a um corpo, a uma igreja, porque sozinhas, mesmo só aqui com o Germinar, a gente não consegue realmente deixar, né, que Cristo seja o Senhor que habite profundamente. Então é necessário, eu vou falar novamente, é necessário estarmos conectadas ao corpo de Cristo. E isso a igreja não é o suficiente, mas é lembra ali quando a gente vê o fruto do Espírito e ele se desdobra, um monte de coisas? É a mesma coisa. Irmos à igreja é algo que vai se desdobrar um monte de coisas. Irmos à igreja nos faz buscar mais a Deus, nos faz orar mais, nos faz querer ler mais, nos faz estar em comunhão com os nossos irmãos. E isso é necessário para que a gente compreenda a largura, a profundidade, né, do amor de Cristo, desse evangelho da salvação. A gente tem que estar conectado com os santos, umas com as outras. A conhecer, né, para que nós, agora vamos para o versículo 19, conhecer o amor de Cristo, né, para que nós possamos conhecer o amor de Cristo. Isso tudo que eu acabei de falar é para que nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Isso aqui é muito profundo. Eu acho que talvez na Bíblia toda seja uma das coisas mais, se não a mais profunda. Como é que nós vamos ser tomadas, né? Como é que nós vamos ser tomadas? Olha aqui.
para que sejamos tomadas de todo... Não, voltando. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomadas de toda a plenitude de Deus. Porque Deus, na sua essência, ele é único, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é único. Nós não somos plenos, Deus sim. E como que a gente vai conhecer toda essa plenitude, sendo nós, né, tão falhas, tão pequenas, tão impotentes, tão humanas mesmo? Mas aí ele dá a resposta aqui no versículo seguinte, porque ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meninas, quando nós nos colocamos de joelho, assim como Paulo se coloca, né, aqui para fazer essa oração, Deus, ele nos revela o seu amor, ele nos revela a sua plenitude. Eu, particularmente, acho que nunca alcançaremos essa plenitude aqui. Iremos alcançar um dia, mas é através do próprio Deus, do próprio Filho dele. Porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Porque nós somos limitadas. Nem o nosso intelecto, nem a pessoa mais intelectual, né, com todo o conhecimento, tem a capacidade de conhecer, né, de dimensionar a plenitude de Deus. Mas ele sim, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós não conseguimos dimensionar o poder de Deus, a sua plenitude, mas ele sabe. Então, quando nós nos colocamos na presença dele, entendendo que mesmo na nossa pequenez, ele é capaz, porque não vem de nós, vem dele mesmo, porque se nós nos basearmos, né, se nos fiarmos no nosso entendimento, na nossa capacidade, a gente vai parar rapidinho. Mas diante do poder, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou que pensamos. Olha como que ele termina. Que pensamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, conforme o poder do próprio Deus, do próprio Jesus que opera em nós, através do Espírito Santo que em nós habita. Ele pode fazer todas as coisas, nos dar a compreensão da sua plenitude, operar maravilhas em nós e através de nós. Então não há limite para as nossas orações, não há limite para que ele faça, né? Para que ele responda as nossas orações, porque que ele está dizendo? O que vocês pedirem, o que vocês pensarem, não há limite, porque ele é poderoso e o poder vem dele, não de mim. Então é tão grande que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir, não há uma régua, não há uma fita métrica, não há nada. E a gente viu um pouquinho antes, eu nem falei, na questão que ele coloca ali, né, que a nossa fé, ele usa dois elementos, tanto a agricultura quanto a botânica, a agricultura, quanto a parte nossa, me fugiu. A arquitetura, que ele fala que tem que estar arraigada e alicerçada. Gente, que nós possamos, quando nós estamos arraigadas, né, como uma árvore, aí eu penso numa árvore bem frondosa, eu que cresci lá na roça aí em Goiás, né, com muitos piquezeiros, me vem à cabeça, né, eu me lembro de quando pequena, brincar embaixo de um piquezeiro. Geralmente os piquezeiros, para vocês que conhecem de piqui, são árvores não tão grandes, mas eu me lembro de uma específica que era bem frondosa, bem grande, com raízes bem profundas mesmo. Então é estarmos como esse piquezeiro aqui na minha cabeça, arraigadas ou alicerçadas nele, como um prédio, né, que é bem fundamentado, né? A gente vê que na arquitetura, eu não entendo nada de arquitetura, eu sei que a gente tem uma arquiteta aqui no grupo.
Mas eu sei que se você não fizer a planta direitinho, se você não fizer tudo com todos os cálculos e fizer um prédio, vem um vento, uma tempestade, esse prédio pode cair. Mas se está bem embasado, bem alicerçado, esse prédio fica firme. Então, quando nós estamos firmes, como uma árvore com raízes profundas ou como um prédio bem alicerçado, nós estamos firmes em Deus, nós compreendemos que tanto o querer quanto o efetuar vem dele, nós compreendemos que para conhecermos a plenitude dele, basta estarmos nele. Basta entender que vem dele. A sabedoria, o poder é dele e não nosso. Não é meu. Aí ele é capaz, né? Não que aí ele é capaz. Eu é que sou capaz de entender que tudo que eu peço, né? Que ele diz aqui, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí sim, as coisas vão se revelar a nós. E ele termina aqui no versículo 21 dizendo: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Novamente ele volta a falar do corpo de Cristo, né? A ele seja a glória. Onde, meninas? Na igreja. Através, né, de nós, corpo de Cristo. Hoje, para sempre, não só 2000 anos atrás, mas para hoje ainda, eu e você, reconhecermos que a ele seja dado o louvor, a glória, e que é necessário que nós estejamos unidas em um corpo só, unidas como irmãs, unidas como igreja em Cristo, pois ele é poderoso através do poder que opera nele para fazer muito mais do que tudo que nós pedimos ou sequer pensamos. Meninas, concordem comigo que isso é muito profundo, muito profundo. Mas hoje terminamos aqui o capítulo 3, que eu me estendi muito mais do que eu gostaria, mas eu espero que você realmente possa entrar no seu quarto, orar, pedir para que você seja arraigada, alicerçada em Cristo Jesus. Pequenas como somos, mas através da oração, da busca e através de deixarmos que Jesus, nosso Senhor e Salvador, possa realmente habitar no nosso homem interior, no nosso coração. Ele é que vai arrumar toda a baguncinha que tá ali. Não sou eu, é ele, quando eu dou permissão. E aí sim, eu consigo começar a entender a plenitude desse amor, dessa fé, de quem é esse Deus a quem eu sirvo, quem é Ele. E aí ele pode fazer muito mais. Não há limite para as nossas orações, não há limite para o que nós pensamos nele, porque tudo é feito através do poder dele. Que Deus abençoe a sua vida, que hoje você tenha um dia próspero, que as suas raízes sejam mais firmes nele, no Senhor Jesus, nosso Senhor, que nos salva, que nos redime e que opera em nós conforme o seu poder. Deus abençoe o seu dia e a gente se vê aqui amanhã em Efésios 4.